ao vivo novamente. Tivemos problemas técnicos e vou aqui esperar todo mundo entrar de volta. Giovana, entra para eu te convidar de novo, pelo amor de Deus. Que nervoso, gente. Vamos lá, o pessoal vai entrando, tá todo mundo entrando, estão cumprindo aí a promessa. Oi, muito obrigada por estarem de volta. Giovana, já vou te convidar, hein? Acho que agora vai, gente. E, Giovana, sabe o que tá aparecendo pra mim? Que você vai precisar de uma versão mais recente do Instagram pra conseguir participar comigo. Tem como você atualizar o seu aplicativo aí rapidinho? Enquanto isso eu vou conversando, não vou deixar vocês aqui sem assunto, tá, gente? Eu quero saber quem é que tá aqui na live que já assistiu a aula 1. Pois é, ó, não deixa, Giovana, não tá me deixando entrar. Você entrar, tá aparecendo. Giovana precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Vou precisar que você dê uma atualizada aí no seu aplicativo, tá bom? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês, enquanto a Giovana tenta atualizar aí o aplicativo dela e a gente consegue, então, conversar. Obrigada por estarem todos vocês voltando, tá? Vocês ainda não conseguiram ver a aula 1, gente? Que situação! Vejam, então, até o final do dia, que amanhã a gente vai ter uma aula que tira dúvidas, tá? Para quem não assistiu ainda a aula 1, ela é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais erros que são cometidos, né? E que erros que não só erros que são cometidos para quem está iniciando a OP, mas para quem já trabalha, por exemplo, na clínica infantil, já atende crianças e naturalmente já faz orientação parental, né? Naturalmente já está com os pais, já tem um momento ali com os pais e tem e às vezes encontra uma certa dificuldade de que os pais engrenem, né, o atendimento engrenem as orientações, sigam as orientações que vocês dão. Às vezes semana passada eu fiz uma mentoria com uma psicóloga que ela até trouxe uma questão sobre isso, falando, como é que eu faço para os pais aderirem, né, o tratamento, como é que eu faço para os pais aderirem às orientações? Eu poderia dar alta para aquela criança muito mais rápido. Então, assim, tem alguns erros que a gente foi identificando, né, ao longo da nossa trajetória também de estudo, enfim, de construção da nossa metodologia, né, e do nosso espaço de trabalho na área de orientação parental, e que a gente foi percebendo que esses erros, a gente cometeu esses erros, né? Outros psicólogos que a gente supervisionava, que a gente orientava, também cometiam esses erros. Então é uma aula muito, muito bacana, assim, para vocês se situarem, se olharem para a própria prática também, né? Eu consegui convidar a Giovana, gente. Ó. Acho que agora vai rolar. Pelo menos o Instagram não me... Bom, eu convidei. Agora, se ela vai conseguir entrar, o Instagram não tá me ajudando muito, né? Tô vendo aqui algumas mães que estão entrando também. Mas deixa eu só explicar para vocês. Esse curso, tá? Orientando Pais com Segurança e Propósito, ele é um curso voltado para psicólogos. Então, a gente não... usualmente, a gente não... a gente... como é que eu posso dizer? A gente seleciona aqui, tá, as perguntas que a gente vai responder e a gente prioriza as perguntas que são dos psicólogos, tá? Porque a gente está conversando, na verdade, nosso intuito aqui é formá-los, é orientá-los adequadamente para que eles possam oferecer esse serviço para vocês. Então, eu vi que tem muita mãe aqui, né, já tirando dúvida. Qualquer coisa, entra nos nossos Instagrams profissionais em que a gente fala para mãe, tá? Que é o @Fabrícia Barros e o
arro, arroba psi.fabianabrando, que a gente vai ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. Estou vendo também aqui alguns estudantes se manifestando, vocês são muito bem-vindos. A gente estava... a gente estava... nas últimas turmas a gente teve bastante, nas últimas turmas do método APP, a gente teve bastante estudantes participando e todos eles destacaram o quanto que foi importante para eles terem conhecimento antes mesmo de sair da faculdade, para que eles pudessem se especializar, para que eles pudessem escolher, né, desde já, dar uma alavancada na carreira com um nicho mais definido, sabendo o que fazer. Então, vocês são todos muito, muito, muito bem-vindos. Giovana, já te convidei pela segunda vez. Da primeira vez apareceu que você não podia participar por algum motivo. Ai, gente! Oi! Pronto, Oi, gente. pouco eu já tava suando aqui. Que luta! Eu nervosa, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida aqui com esse povo todo online esperando a gente conversar? Pronto, mas ufa, né? Atrasamos, mas deu certo. Todo mundo tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo bem. Pessoal aí, por favor, dá o feedback também. Perfeito, o pessoal tá dizendo. Ai, que bom, gente. Que bom. Eu não vou mais enrolar, né? Me delongar aqui. Pedir pra Giovana para você se apresentar um pouquinho, falar, enfim, falar o que você quiser sobre você e como que você chegou até a gente, como que você conheceu a gente. Gente, então, primeiro quero agradecer, né, essa oportunidade de vir aqui retribuir tudo que essas duas mulheres nos dão nesse curso. É muito mais que um curso só de conteúdo. A gente cria laços afetivos com as profs e elas nos acompanham por muito tempo. Inclusive a Fabri, né, minha supervisora na clínica. Então, é muito bom estar aqui podendo dar esse feedback desse curso. Então, eu sou psicóloga. Sou mestranda pela Universidade Católica de Pelotas. Faço a minha especialização em logoterapia, que é uma linha teórica muito bonita dentro da psicologia. Então, isso eu acho que é um outro ponto, né? A Fabrícia, ela tem uma outra linha teórica, mas a gente consegue, independente da nossa linha teórica, entrar nesse curso e se especializar nessa área que é a orientação parental. E sou orientadora parental, né? Tenho um orgulho de dizer isso. Sou ainda... Estou me iniciando nessa experiência, mas já posso dizer isso, que estudo muito sobre o assunto, né? Dentro da orientação parental, além da nossa linha teórica, que vai nos dar uma base, a gente também tem que ter muito estudo sobre vários pontos específicos que vão ser as demandas desses pais. Então, já me apresentando, né? Me formei em 2019 e vou falar um pouquinho, eu acho, do como eu conheci a orientação parental. Porque é uma área nova, geralmente na graduação. Pessoal, tá tendo comentário. Tem fã, você já tem fã aqui, entendeu? Aproveita, curte o momento. Na graduação, a gente vai de orientação parental dentro da clínica infantil, mas hoje em dia, depois do curso, vocês conhecem essa orientação parental como uma parte da clínica. E eu não conhecia isso antes do curso, eu conhecia somente quando a gente vai fazer os atendimentos ali com os pais e a gente vai atender a criança. Então, eu, na graduação, quando eu fiz um estágio lá na Unidade Básica de Saúde, aqui na cidade onde eu moro, eu comecei a ver muitos pais que vinham com algumas demandas que, no final das contas, eles estavam colocando o problema na criança. Então, tinham várias crianças problemáticas dentro ali da demanda do atendimento. E quando a gente vai fazer avaliação psicológica, a gente percebe que essa demanda, na verdade, é uma resposta da criança em relação às práticas que os pais estão fazendo para ensinar. Então, os pais têm um comportamento, a criança responde, né, a esse comportamento e os pais não sabem como lidar com essa resposta, mas quando a gente vê a avaliação, o atendimento deveria ser ajudando e orientando esses pais dentro da prática educativa deles. E aí eu criei um projeto de grupo de pais, só que ele ficou engavetado, né? Passei para o próximo estágio na graduação e não fluiu. Então, eu faço mestrado, né? Então, eu fui mais para a minha linha acadêmica, não comecei na clínica.
E agora que eu já estava começando a terminar o mestrado, esse ano eu termino, eu comecei a pensar, quero começar a clínica, que é uma das áreas da psico que me interessa também. E aí, conversando com uma psicóloga que me acompanha, me ajuda bastante, ela falou, Gi, então por que tu não começa um grupo de pais? E aí, eu disse, então tá, vamos fazer um grupo de pais. Só que para fazer um grupo de pais, né, dentro da ética do psicólogo, a gente não pode oferecer um serviço que a gente não está preparado. E na graduação, a gente vê muita base de muita coisa, mas a gente não se aprofunda. Então, bem interessante que o pessoal que estudou TCC, práticas parentais. Hoje em dia a gente está conversando um pouquinho mais na graduação sobre práticas parentais, mas a gente não vê ele como uma área clínica, né? Sim, sim. Esse é o ponto. E aí, continuando, né? Eu quis montar esse grupo, só que eu pensei, eu preciso me especializar, preciso estudar um pouco mais. O que eu vou estudar? Como é que eu vou começar? E eu comecei a ficar muito confusa, muito insegura. Eu já estava até querendo adiar, né, esse meu plano de começar na clínica. E aí, eu falo para as gurias que o Google foi muito feliz em estar propagando esse Instagram, que eu não seguia as gurias, não conhecia o trabalho delas. E estava no final de uma dessas semanas que elas estão oferecendo a partir de hoje. E eu peguei a penúltima aula. E elas conseguiram me cativar nessa penúltima aula. Foi muito interessante, assim, a forma que estão dizendo, parece que foi encaixando em tudo que eu estava sentindo dificuldade. Que no caso, eu tinha dificuldade em segurança, porque não sou mãe ainda. Então, vem muita coisa dentro do olhar do aluno que a gente não vai estar capaz de dar um suporte, né, um atendimento eficaz, porque a gente não tem experiência na clínica, porque a gente não é mãe. Por onde a gente vai começar? Será que é um atendimento clínico como a gente faz com os pacientes, né, por exemplo, na clínica infantil, na clínica de psicoterapia breve, longa? E aí veio muitas dúvidas e elas começaram a sanar nessa penúltima aula. E eu dei um voto de confiança, eu vou investir nessas mulheres, né? E é um ponto legal, gente, porque a internet entra nisso, né, como um ponto positivo. Porque se eu fosse presencialmente ter aula com elas, eu teria que me locomover aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, lá para Brasília, ou para Rio de Janeiro, ou para São Paulo, outro estado onde elas fossem disponibilizar esse curso, teria um gasto financeiro muito maior do que eu tive. Então, é um ponto muito positivo ter essas aulas online, gravadas. Eu não posso dar muito spoiler, porque eu acho que é só no final que elas mostram. Mas são aulas muito completas. Tem como a gente igualar um curso presencial, porque, desculpa aí se eu estiver dando muito spoiler, mas... Fica à vontade! As aulas, a gente dia que a gente se encontra semanalmente e aí a gente consegue sanar as dúvidas que vão surgindo com os estudos. Então... E, Giovana, deixa eu só te cortar um pouquinho para retomar, assim, né, alguns pontos da tua fala que eu acho que são incríveis aí para quem está assistindo a gente, para quem está entrando nesse campo agora. Então, gente, a gente está falando, né, de uma psicóloga que demorou para entrar, tinha mais tempo de formada, mas demorou para entrar na clínica, né? Foi planejando de alguma forma esse retorno para a clínica, muito consciente das suas do que faltava para ela ter mais segurança, né? Então, poxa, eu ainda não sou mãe, eu só vou prestar um serviço, estou muito atenta ao código de ética, né? Eu só vou prestar um serviço para o qual eu esteja tecnicamente qualificada. E eu acho que isso é fundamental, que era o que a gente estava falando antes dela entrar, por isso que a gente pensou nesse tema para a aula 1. Né? O que faz a gente errar? O que faz a gente, muitas vezes, a nossa carreira não fluir da forma que deveria, a gente não ter os resultados esperados, né? O que faz da gente, o paciente vai 2 sessões e não volta mais. E não necessariamente é porque a gente não sabe ser psicólogo, né? É porque tem um caminho aí importante a ser percorrido, tem alguns passos que são importantes de serem percorridos, que se a gente atropela ou se a gente negligencia de alguma forma, a gente fica dando murro em ponta de faca, né? E assim como eu dei
no passado, né? Dei uns murros e ponta de faca que agora que com a mão toda cortada a gente vai lá e fala para os amigos que não precisa cortar a mão, que tem um outro jeito de fazer. Então eu acho muito interessante você ter trazido isso, assim, o quanto que você durante a graduação ainda, né, teve interesse por esse campo da parentalidade e que esse projeto de alguma forma ficou adormecido porque não tinha gente discutindo isso, não tinha gente, né, estruturando esse conhecimento. Porque como a colega falou, assim como ela, alguém que colocou aí nos comentários, eu lembro que na última turma nossa também tinha alguém que tinha escrito ou que ia fazer uma monografia sobre o tema da parentalidade ou sobre os estilos parentais, mas são conhecimentos ainda muito pulverizados. E que para a gente pegar isso e transformar numa prática clínica consistente, coerente, é trabalhoso, é cansativo, né? Então eu acho e aí muita gente abandona. E é isso que a gente não quer que vocês façam. A gente está aqui exatamente para dizer para vocês, ó, não façam isso, não abandonem. Se vocês se sentem de alguma forma convocados, né? Como a Giovana falou, com que vocês sentem que é importante a discussão sobre a parentalidade, que é importante uma clínica da parentalidade, porque muitas vezes as crianças vão parar numa avaliação psicológica, vão parar numa psicoterapia, vão parar numa série de tratamentos que poderiam ser, né, não evitados, mas que poderiam ser melhor realizados se esses pais também tivessem acesso à informação de qualidade, se a gente conseguisse traduzir para eles, né, como é que funciona a construção aí do psiquismo dessa criança, das capacidades dela, das habilidades dela, e nós temos condição de fazer isso, né, com o estudo e a preparação correta. Então, acho que você já falou um pouquinho, Giovana, mas eu queria que você deixasse claro aí para o pessoal o que antes, né, antes de estar com a gente no curso, de conhecer uma metodologia um pouco mais estruturada, que a gente chama carinhosamente de método OPP, Orientação Parental para Psicólogos, qual era a tua maior dificuldade? Assim? O que te impedia de tirar essas suas ideias de trabalho com os pais do papel? Eu acho que era realmente eu não ter esse método, né? Eu ainda também não tinha escolhido a minha linha teórica, que eu acho que é muito importante. O pessoal está perguntando, né? Ah, é importante já estar especializado numa linha. É muito legal tu já estar se especializando ou, né, já ter uma linha mais definida, porque o método de OPP, ele, né, que as gurias vão dar, ele é uma base para tu ficar mais segura e saber onde tu tem que focar dentro desse tipo de atendimento. Por exemplo, tem diferenças bem grandes aí dentro de uma orientação parental e dentro de um atendimento individual com esses pais e o atendimento individual da criança. São trabalhos extremamente diferentes e que durante o curso vocês vão aprendendo com elas para saber se posicionar. E eu tava com essa dificuldade de saber me posicionar. Eu queria fazer um grupo, mas também queria começar a atender na clínica individual. Com o grupo fica um pouco mais fácil, sim, mas também tinha muita dificuldade de estruturar. Eu estava precisando de alguém que tivesse experiência e pudesse me dar os passos a ser seguidos, né? O método, ele não é algo rigoroso, deve ser feito, né? Que a gente, na graduação, quando a gente começa a estudar a linha do TCC, que é a teórica cognitiva comportamental, muitas vezes, quando a gente vê os primeiros passos ali da TCC, não aquela das terceiras ondas, é uma coisa que tranca muito o aluno, ele fica meio enrijecido, tipo, então tem que seguir isso, isso, isso e isso. E não é isso que elas vão ensinar. No método OPP, elas vão te dar uma base. Olha, a gente precisa olhar para isso quando a gente está atendendo na orientação parental, a gente precisa coletar essas informações e a gente precisa ter um embasamento teórico desses conteúdos. A partir disso, tu pode focar na demanda do teu paciente. E eu vi ali que tem bastante mães também, né? Então, as mães que são interessadas por isso, né? Que têm dificuldades aí, estão vendo comportamentos que não foi os desejados para quando pensou em ter um filho, né? E o que está errando. É legal fazer uma avaliação psicológica e vai ter um encaminhamento mais correto, como a Fábio disse. Então, será que é para uma terapia infantil que tem que ser levado teu filho? Será que daqui a pouco são coisas só tuas que tu tem que trabalhar? Ou será que tem uma dificuldade na parentalidade? Que é aí que a gente, né, Isso. às vezes vão trabalhar.
E eu escutei... E isso é fundamental, né, Giovana, que você está destacando, assim, o quanto que ainda é uma dúvida muito grande. E para fazer isso que você está sugerindo, né, para o profissional receber um contato dos pais e conseguir discriminar, olha, essa demanda é uma demanda que vai ter um melhor acolhimento na clínica infantil, é uma demanda que vai ter melhor acolhimento na clínica individual, ou é uma demanda que vai ter um melhor acolhimento na orientação parental, é preciso conhecer esses universos, né? É preciso saber o que são essas práticas e do que elas dão conta. É por isso que a gente está desde, sei lá, há 15 dias, né? Falando, e vamos insistir ainda ao longo dessa semana, o quanto que a gente defende que há sim uma possibilidade da gente conduzir uma clínica da parentalidade enquanto psicólogos, tá? Eu gosto sempre de lembrar, a gente está com bastante gente aqui online, gente entrando agora, conhecendo a gente agora, então a gente gosta sempre de lembrar que a orientação parental não é um campo de trabalho restrito ao psicólogo, exclusivo do psicólogo. Nós temos aí pessoas trabalhando, hoje mesmo eu vi alguém se apresentando como consultora de pais. E aí os nomes são os mais diversos, né? É coach, é consultor, é educador parental, que é o mais comum, tá? E sim, há diferenças nessas formas de apresentação. E quais são as principais diferenças? Por que nós resolvemos chamar de orientação parental? Por tudo isso que a Giovana está falando. Primeiro, porque a gente entende que orientação, a gente assume o lugar que é um lugar que pode ser assumido pelo psicólogo com tranquilidade, né? Que é de ter informações, né, do seu campo de especialidade, ter informações de qualidade, informações úteis e que a gente pode, por meio delas, compartilhando essas informações, trazendo à luz essas informações dentro de um processo clínico, que a gente pode conseguir mudanças importantes naquele sistema familiar e naquela dinâmica, né, na forma desses pais se relacionarem, gerando saúde mental para todos os envolvidos. É por isso que a gente defende uma prática clínica em torno da parentalidade. A colega até aí que colocou, né, que estava fazendo um TCC sobre parentalidade, provavelmente ela já se deparou com a discussão que se faz de que sim, há um estilo parental ou há um conjunto de práticas educativas que são mais facilitadoras para o desenvolvimento de uma criança. Isso é uma informação super útil. Agora, como levar, né, como desenvolver essas estratégias respeitando cada dinâmica familiar, entendendo o funcionamento de cada família, como ajudar essas famílias únicas, singulares, com configurações singulares, a adquirir, a desenvolver essas práticas, essas estratégias educacionais mais saudáveis e mais funcionais para o desenvolvimento das crianças, né? E além disso, o nosso foco não é só as crianças. Quando a gente discute trabalho a parentalidade, eu falo muito isso na supervisão, né, Giovana? A gente também quer que esses adultos que todo o sistema seja beneficiado, inclusive os adultos que estão ali com a gente, né? Que eles possam exercer a parentalidade, a maternidade, a paternidade, com todos os desafios que vem nesse combo, que eles possam exercer isso com leveza, né? Que de fato eles possam construir relacionamentos significativos com seus filhos. Porque quando eu consigo enxergar meu filho como uma outra pessoa, eu acordo de manhã, é claro, gente, isso não é perfeito não, porque a gente não defende aqui maternidade perfeita, né? Mas muitas vezes eu acordo e eu falo, nossa, que oportunidade incrível. Eu tenho duas pessoas que eu amo demais, que me amam muito e que eu tenho a oportunidade de desenvolver um relacionamento significativo como eu jamais terei em nenhum outro lugar, né? Então, essa visão, ela... se a gente simplesmente solta essa frase assim, parece uma visão romantizada da maternidade, mas não é. A gente realmente acredita que é possível essa construção, né? A Giovana está agora atendendo pais e está vivendo esse desafio aí, né, Giovana? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, óbvio, né, sem trazer nenhum detalhe dos seus atendimentos, mas
como é que essa metodologia você vê, assim, agora que você está usando, né, a metodologia que a gente ensinou, enfim, como é que você vê os teus avanços na clínica desses pais? Sim. Até juntando o que tu estava falando, né? Uma das dificuldades que eu nem sabia que eu tinha é saber qual é a função do psicólogo dentro da orientação parental, que era um pouco do que tu está trazendo. Existem muitos profissionais que vão ensinar, né, o que seria o estilo parental, ensinar o beabá da disciplina positiva, e existem muitos pais que leem muito sobre isso. Só que, às vezes, né, se tende para uma rigorosidade, um engessamento dessas práticas, que o psicólogo entra ali para mostrar que, como até tem um comentário aqui bem interessante, que é aplicar isso na realidade daquela família. Cada pessoa vai ser individual, a gente precisa respeitar a história. E aqui, como psicólogo, a gente tem esse lado clínico, que a gente consegue ser continente com as emoções do paciente, entender Perfeito. o que está acontecendo e não simplesmente ensinar uma prática. Você, né, daqui a pouco tem uma demanda, né, de uma prática que tem muita punição, e aí dentro a gente está tentando explicar outras ferramentas, e não é só explicar, é entender o porquê que os pais usam isso, entender qual é a funcionalidade da punição dentro daquela família, por que eles escolheram isso? Será porque eles não têm outras ferramentas? Será que eles não aprenderam? E aí a gente, como psicólogo, não vai só auxiliar mostrando outras ferramentas, a gente vai acolher esse sentimento, essa dor, esse sofrimento, porque nenhum pai quer que o filho tenha comportamentos ruins. A gente não planeja ter um filho e, que legal, ele vai fazer uma birra no mercado, né? E os pais também. Então, a nossa atuação como psicóloga, eu vejo que eu tô conseguindo mudar isso um pouquinho, a visão dos pais sobre como eles vêm se comportando e o porquê que eles vêm se comportando, o que é ser pais para eles, né? Qual é o que é importante, o que eles querem passar com os comportamentos deles, a gente vai vendo como psicólogo e consegue trabalhar, não simplesmente passando uma técnica, mas acolhendo. E eu acho que isso que eu não sabia, né, dentro da orientação parental, a gente usa a orientação parental dentro como eu já falei mais de uma vez aqui, dentro da clínica infantil, mas como uma psicoeducação, que é uma parte da orientação parental. Mas quando a gente usa lá na clínica, ela se expande. E aí vem esse acolhimento que a gente tem, que a gente é treinado durante mais de 5 anos, né, dentro da graduação de psicologia. Perfeito. E você trouxe essa questão, né? Desculpa, deu uma falha no áudio aqui, eu te cortei. Pode concluir. Não, eu acho que é isso que eu comecei a me apropriar depois de entender o método de vocês, entender qual é o nosso papel como psicólogo, diferenciando de outros profissionais, sem desvalidar eles, né? O pessoal tá comentando aqui. Eu não sei se é uma pergunta que a Heloísa fez, né? A importância desse curso para ajudar a melhorar essas práticas. É uma pergunta ou é uma... Eu acho que ela está afirmando. Acho que ela está afirmando, né? E isso que você trouxe é interessante, né? Porque a Giovana está exatamente atendendo um casal onde o pai leu tudo sobre disciplina positiva, né? Então a gente não está falando ali necessariamente de falta de conhecimento, que também pode ser, tá, gente? Assim, por isso que a gente fala aqui da gente não chegar com esses pais, para esses pais, com a prioris, né? Dando um spoiler aí da primeira aula, para quem não assistiu ainda, dando um spoiler da primeira aula, para a gente não basear, né, as nossas intervenções no achismo ou numa interpretação acelerada ali daquela dinâmica familiar ou né, pré-conceitual do que está acontecendo ali, exatamente por isso. Então, a gente vai receber famílias que não têm informação nenhuma, a gente vai receber família que já leu todos os livros da Jane Nelson, a gente vai receber famílias que vão chegar a olhar e falar assim, porque eu bato mesmo, porque eu acho que tem que bater. O que você tem para me dizer sobre isso, né? E com posturas diversas, com um background, com uma base também da própria biografia, né? Diferente, a gente vê muito isso nesse caso que ela está atendendo, assim, enquanto que
que ela está atendendo, quanto, né, que as famílias de origem repercute, a história vivida com as famílias de origem repercute na criação da criança. Tem gente falando que não. O Renato, inclusive temos um homem aqui, só tivemos um na turma 3, Renato. Não vejo a hora de fazer esse curso. Eu também não vejo a hora de tutelar, a gente quer engrossar aí aumentar essas fileiras de homens falando de um outro lugar também, né? De um outro lugar na sociedade, trazendo uma visão diferenciada. A gente teve o Bruno na turma 3, a gente inclusive só teve ele, então a gente decorou bem quem era. Renato, a gente vai, ao final da segunda-feira que vem, a gente está abrindo as inscrições, a gente espera também te ter por lá. E aí eu queria saber, Giovana, pode falar, querida. Né, do que a gente ganha, né, e o que a gente vai desmistificando. A gente também ganha uma rede de apoio bem legal, já que essa é uma área nova, entre aspas, né, que está se estruturando um pouquinho melhor dentro da psicologia. A gente ganha muitos colegas nesse curso, colegas que vão trabalhar com isso. Então tem um bônus lá no final que elas vão falar para vocês, que é uma plataforma onde a gente vai poder se comunicar com pessoas do Brasil inteiro, e até muitos colegas meus foram internacional, estão morando em outros países, e a gente consegue fazer essa troca cultural, essa troca. Tem alguma dificuldade? Eu acho, não sei se vai ter esse bônus nessa turma, né? Que cada. Vai. Mas é uma coisa bem interessante que a gente fica por dentro das demandas, às vezes algumas novas, outras que já estão bem batidas dentro dessa área. E é legal para a gente fazer essa troca. E é bastante interessante o spoiler que a Giovana deu, porque, assim, de fato, é uma preocupação nossa, assim, quando muita gente, inclusive aqui agora, está perguntando quanto é o curso, não sei o que, não. A gente não quer que vocês tomem... A gente faz tudo isso porque a gente não quer que vocês tomem... Inclusive, a gente traz os alunos aqui porque a gente não quer que vocês tomem uma decisão única e exclusivamente baseada no valor, baseada no preço, baseada na moeda, né? Primeiro, a gente precisa e a gente quer que vocês de fato se identifiquem com a proposta. Pode ser que ao longo dessa semana vocês escutem a gente, escutem as alunas, assistam às aulas e falem, cara, realmente, achei que era uma coisa, mas era outra, isso não me interessa, ou vou buscar alguém que fale por um outro ângulo, né? Então, a gente entende que é muito importante, assim, cada um que entra, né, como a Giovana destacou, assim, a gente forma uma rede afetiva, a gente realmente lembra dos nomes, principalmente daquelas que estão sempre nas aulas ao vivo tirando as dúvidas, né? Ou as que interagem mais, os que interagem mais na plataforma também. A gente sabe quem são, a gente sabe com que trabalha. Essa semana passada mesmo, eu botei lá no grupo do Telegram, falei, quem é que atende criança em tal lugar? Porque, para mim, os meus alunos, né, os nossos alunos, para mim e para a Fabi, são também referências de orientadores parentais que a gente vai indicar. Então, a gente quer que essa comunidade, na verdade, cresça muito, que a gente tenha essa troca que vá para além de um curso, né? A gente não quer simplesmente, fui professora de uma turma de 50, 60, 100 pessoas. Não, a gente construiu, eu conheci, né, na turma 3, foram 60 e poucos alunos, então eu conheci 60 e poucos psicólogos que estão investidos, imbuídos, né, com a temática da parentalidade e que querem trabalhar. Então, hoje, para mim, assim, essa semana tem uma aluna nossa que vai começar um atendimento infantil com a filha de uma paciente minha de orientação parental. Porque pelas características que a mãe falou, porque eu queria uma psicóloga assim, acessado. Falei, peraí que eu tenho que indicar, né? Então, de fato, assim, a nossa proposta é formar essa grande rede, né? E aí eu já vi que a Fabi até tá respondendo, a gente tem, gente, psicólogo que trabalha na clínica infantil, psicólogo escolar, psicólogo que trabalha na justiça, psicólogo que trabalha em abrigo, né? A gente até recebeu, não sei se ela vai voltar para conversar com a gente na semana que vem, que é a Patrícia, tem uma live dela salva aqui no nosso Instagram, que ela trabalha num abrigo e ela fez o curso de orientação parental com a gente, ela trazia reflexões riquíssimas. A Patrícia foi da sua turma, Giovana? Eu não lembro. Foi. A turma de vocês foi muito incrível, assim, muito incrível mesmo. Com experiências, assim, em todas as áreas, né? E ela trabalha no abrigo. Então, assim, todos os espaços de trabalho, no hospital, os espaços de trabalho do psicólogo, onde ele precise lidar com os pais,
né, onde ele precise ou ele queira, né, porque quando a gente está falando também de uma clínica da parentalidade, vocês podem, Fabiana e eu, a gente basicamente só atende orientação parental. Mas, né, a gente sabe que existem muitos outros contextos de trabalho onde vocês precisam lidar com os pais, vocês precisam ajudar os pais a entenderem uma proposta terapêutica, a colaborarem com uma determinada proposta terapêutica, né? Ajudarem a criança a atravessar um momento difícil, né? Se, por exemplo, se tiver uma doença, se tiver um sintoma, se não for só uma questão comportamental. Então, a gente realmente considera um conhecimento muito, muito útil, tá? Ô, Fábio, eu acho que vai crescer aí o número de homens. Eu vi ele tem o Alfredo, o Antoniel, dizendo que eles já estão até acostumados a ser chamados de mulheres, às vezes, porque eles são poucos nessa área. Então, quem sabe vocês entrem nesse curso, que vale a pena, vocês já vão ter colegas aí. É sempre bom ter um número grande, né? Pra gente ir se juntando. Mas eu tinha uma pergunta aqui. Tem várias. Vai rolando e a cegueta aqui, a professora cegueta. Aí eu não uso óculos pra não ficar com essa cara de maluca aqui do ring light, mas aí eu também não leio. Enquanto você acha aí a pergunta, Giovana, deixa eu te falar. E como é que você, assim, você que já está atendendo agora, né? Assim, você fez todo esse caminho, né? De fazer o curso, atender. Como é que você está se sentindo, assim? Você está sentindo que está fazendo sentido para você? Você está realizada com esse trabalho? Como é que você realmente está se sentindo, né? Sim. Já que era algo que você idealizava, mas que ainda não tinha experimentado. Eu acho que todo psicólogo começa a atender na clínica, né, que era uma prática que eu não estava exercendo, se depara nessa possibilidade de a gente ajudar alguém e ter esse olhar empático. E quando a gente começa a ver o crescimento do nosso paciente, mesmo que seja pequenininho, e a gente vê algumas mudanças, isso para mim é muito grande. Então, eu já vejo, assim, pouco tempo de atendimento, né? Mas eu já vejo grandes mudanças nos meus pacientes e isso assim, além de me emocionar bastante, porque a gente vê o efeito do que o psicólogo pode ter na vida de alguém, e aí não só na vida de alguém, né? Na vida de uma família, que aí essa família passa tudo que foi ensinado. Porque qual o objetivo da orientação parental e da clínica para quem não é psicólogo e está aqui nessa live, né? A gente tenta ensinar vocês a serem seus próprios terapeutas. Então, não é uma bengala que vocês vão usar por um tempo e depois vocês vão voltar a caminhar. Então, estão tendo dificuldades ali no caminhar, a gente vai ajudar, né? Dando esse apoio para vocês, mas depois vocês voltam a caminhar sozinhos e vocês ensinam outras pessoas a caminharem sozinhos. Então, quando a gente começa a ver os primeiros passos do paciente, a gente se sente mais tranquila. E é isso que tem me trazido mais confiança, mais segurança. É ver que eu sei trabalhar nisso, independente do quanto de experiência que eu tenho, mas sim o quanto eu estudei, o quanto eu me especializei. Esse é o foco que um aluno de graduação que está terminando agora ou que está iniciando nessa área, porque o psicólogo tem muitas áreas para trabalhar. Então, às vezes, a gente está dentro de um hospital trabalhando ou dentro de uma empresa e aí a gente começa a ver que a nossa história está mudando e a gente também vai trabalhar em outra área. Então, quando a gente começa a trabalhar em outra área e começa a dar os primeiros passos, a gente sempre fica com muitos receios. E quando a gente tira o foco desses receios e vê as nossas potencialidades, a gente começa a ter mais segurança e vai ter mais... o nosso trabalho fica mais eficaz, a gente vê mais resultados. Então, é isso que eu parei de olhar para o que eu não tinha, né? Tipo, não sou mãe, eu não tenho essa experiência como mãe, que a gente ganha muito nesse curso, porque as duas professoras são mães, trazem muito exemplo. Trazem muito! Tipo, muito! Então, a gente começa a contar com outras coisas. Então, daqui a pouco, pega uma supervisora, né? Que é mãe, que vai te dar esse toque, às vezes... Porque quando a gente não tem essa experiência como mãe, a gente pode perder alguns olhares. Mas a gente tem a supervisão para nos auxiliar nisso.
Então, é muito importante, né? Vai começar a atender na clínica e é uma coisa nova, sempre tem que ter uma supervisão. Então, eu não sei se eu me perdi um pouco na resposta, mas acho que eu Não, a ideia... tirando o olhar, né, para minhas dificuldades, né, e começando a cuidar delas e vendo a minha potencialidade. Tipo, já estou estudando há um tempão, estou investindo nisso, comprei livros, comprei material, estou fazendo supervisão, estou fazendo a terapia, que é um outro ponto que o psicólogo precisa ter, né? Quando começa a misturar muitas coisas ou quando precisa fazer um atendimento para te cuidar também. E, assim, tem muita gente falando, eu não tô acompanhando, mas eu acho que é isso, assim, eu tô me sentindo mais segura, porque eu tô vendo mudanças nos meus pacientes e tô me sentindo mais segura porque eu parei de olhar para as minhas dificuldades, que eu achava que seriam ou poderiam ser dificuldades, que no final eu vi no real, né? Na hora, na prática, que não atrapalha em nada, não ser mãe. Desde que você tenha ali clareza do seu papel, clareza do que você está fazendo, uma metodologia estruturada, nada disso te atrapalha. O fato de não ser mãe, o fato de estar começando agora, né? De ser estudante, estar recém saído da faculdade, nada disso vai te atrapalhar se você tiver entendendo, né, qual é o seu papel, treinando o seu olhar. Eu, particularmente, tenho o privilégio de acompanhar o desenvolvimento da Giovana um pouquinho mais de perto. E eu já dei esse feedback para ela, né, na supervisão. Falei, seu radar tá ótimo. Não sei se vocês lembram na semana passada que eu falei que a gente, na aula que a gente deu sobre a criatividade, eu falei que o quanto que o psicólogo precisa funcionar ali, né, como um radar complexo, prestando atenção em tudo que está acontecendo. E eu dei esse feedback para a Giovana. Eu falei, ó, seu radar está tinindo, você está realmente indo nos pontos, você está realmente lendo, né? Que é uma coisa que a gente discute muito no curso, assim, da construção da hipótese diagnóstica, né? De vocês aprenderem a identificar os pontos de... Na aula 2, não, na aula 3. Na aula 3 aqui da semana desse curso gratuito, vocês também vão ter acesso a essa aula, né? Onde eu falo um pouquinho sobre isso, da importância de como a gente ir identificando o que dentro da dinâmica familiar está produzindo, em poucas palavras, né? Está produzindo saúde ou produzindo adoecimento. E esse olhar inicial é fundamental, né? Esse olhar aguçado, esse olhar treinado, ele é fundamental para a gente conseguir identificar onde está a questão e planejar as nossas estratégias de intervenção. E aí é tudo uma consequência quase que natural. Porque o nosso radar está refinado, a gente escolhe melhor as estratégias de intervenção. E aí, quando eu falo de estratégia de intervenção, né, isso também um pouco que a Giovana estava falando, vão ser das mais diversas fontes que eu estudei. As minhas estratégias de intervenções vão ser alimentadas por tudo que eu já estudei ao longo da vida. Pela minha abordagem clínica, né, o que eu já estudei sobre desenvolvimento, sobre neurociência, sobre uma série de temáticas. E aí o resultado escolhi melhor as estratégias coerentes com a necessidade daquela dinâmica, a gente tem resultado. É quase que natural ter o resultado. Mas às vezes a gente esquece que para ter o resultado tem que ter todo um processo anterior que precisa realmente ser cuidado, né? Teve uma pergunta mais lá para trás que eu respondi no início da live, mas não tem problema. Eu não atendia antes do curso, porque eu estava me preparando para o atendimento. Eu foquei, depois da graduação, ir mais para essa linha acadêmica, né? Também penso em trabalhar dentro da universidade como professora. Então, estava focando mais nisso. E durante esse ano, comecei a pensar em atender na clínica e atendo mais ou menos há 2 meses, 3 meses no máximo. Mas a gente já vê essa diferença. Para vocês verem, tá? Que a experiência, como a Giovana mesmo falou, a experiência, claro que a experiência vai sempre contar. Mas para vocês terem experiência, vocês têm que começar. E aí existe uma forma de começar que pode ser uma forma mais segura, mais tranquila, que é o que a Giovana tá falando, né? Se eu invisto aí nesses
nesses aspectos que são base do trabalho de qualquer psicólogo, né? Que é a supervisão, que é o estudo, né? O embasamento técnico, teórico, a supervisão, a psicoterapia, pelo menos esses três, eu acho que existem outros, mas esses são os principais, vocês começam com mais segurança. E toda vez que a gente começa com mais segurança a gente tem melhores resultados, gente. A equação... Eu sei que a psicologia não é objetiva, mas tem algumas coisas na psicologia que não são diferentes de outras áreas, né? Se você planeja, você pode dar coisa errada? Pode. Né? Os imprevistos acontecem, a vida é movimento, é complexa, é dinâmica. Mas se a gente minimiza, né? A gente minimiza alguns sofrimentos, a gente minimiza alguns dissabores, alguns infortúnios da caminhada profissional, se a gente investe nesses aspectos. Teve muita gente perguntando sobre essa linha, Jung, terceira onda. Ah, sim. Como eu também falei isso no início, tipo, a minha linha vai diferir das minhas profs, que, né, estão fazendo outra linha teórica, mas isso não importa muito dentro do trabalho de orientação parental, desde que tu tenha bem certo, assim, para qual tu vai seguir. Então, se tu tem essa linha teórica de Jung, tem a linha teórica das terceiras ondas de TCC, seja da psicanálise até a linha existencial fenomenológica, não importa, a gente pode... Perfeito. Nós tivemos alunos de todas essas abordagens. A gente teve aluno na primeira turma que decidiu, depois que já tinha feito o curso, mais do meio para o final, a partir das temáticas que a gente foi trazendo, ela foi linkando com as abordagens que ela conhecia e se sentiu mais confortável para fazer a escolha por uma abordagem, e aí foi fazer a formação dela depois do curso, tá? A gente não traz, claro, nós somos gestalterapeutas, então volta e meia a gente até marca, e a gente faz questão de marcar o nosso discurso quando a gente está falando da gestalterapia, né? Até para abrir espaço para as alunas trazerem a visão das outras abordagens. Então, muitas vezes, durante as aulas ao vivo, a gente fala, então, do ponto de vista da gestalterapia, a gente entenderia o fenômeno dessa forma. Mas a gente quer ouvir vocês. E aí, as alunas vão trazendo e vão treinando o que a gente acha fundamental, gente. Porque eu não tenho nenhuma pretensão. Na verdade, eu acho que ninguém deveria ter, né? Porque eu acho que o ser humano ele é tão complexo que ele não cabe em nenhuma teoria. A gente escolhe a teoria para chegar o mais próximo possível, né? Ali da tradução, do entendimento do fenômeno, mas são sempre pontos de vista, né? Mas o que todas as abordagens têm em comum é, por exemplo, o entendimento de que o sofrimento de quem está diante de você é legítimo, que precisa ser acolhido, que a gente precisa ter empatia e conduzir da melhor forma possível. Né? E é esse entendimento que a gente tem da parentalidade também. A operacionalização de cada abordagem vai dizer, e a Giovana está aqui para falar, a Giovana está estudando uma abordagem que nem é uma abordagem tão tradicional e se sente muito confortável de estar estudando a metodologia com a gente, porque de fato nós temos essa visão de que o nosso trabalho, de que a orientação parental, assim como qualquer outra clínica, cabe em todas as abordagens, né? Assim como atendimento infantil, tem gente de todas as linhas. Atendimento de idoso, tem gente de todas as linhas atendendo, né? Nas escolas, tem profissionais de todas as linhas atendendo. Na orientação parental não tem problema nenhum que isso aconteça. Como a Giovana falou mais no início, o que a gente vai tentar trazer para vocês, principalmente, né, na metodologia, os conhecimentos mais úteis que vocês precisam para tornar a prática de vocês mais efetiva, treinar o olhar, refinar o olhar de vocês para o que precisa ser observado e destacado dentro do processo da orientação parental, para que ele não se perca, né, para uma psicoterapia de família, para uma terapia de família, uma psicoterapia individual. Então, é isso que a gente vai trazer, uma mão na massa. Vamos botar a mão na massa. A partir dos seus conhecimentos, vamos botar a mão na massa e ajudar esses pais. E existem até alguns colegas, né, que trouxeram isso dentro do curso, também uso de algumas ferramentas, né? Tem muitos psicólogos que se sentem mais seguros usando alguns testes, usando alguns questionários. E isso eu não vou dar resposta, eu vou deixar vocês entrarem nas aulas e investirem nesse curso, que elas falam bastante. Pode entrar com outras ferramentas? Não pode entrar? Por que tu vai entrar com outras ferramentas? E é bem legal, né?
além da linha teórica, o acréscimo ou não de uso de ferramentas como testes também é algo que as gurias abordam e é bem interessante para tirar essas dúvidas iniciais da gente. O pessoal também estava perguntando sobre várias literaturas, né? Gente, acompanhe essa semana das gurias, que elas não cansam de dar literatura. É assim, uma literatura atrás da outra, tu vai ter livro para ler durante 2 anos. Então, acompanhe. Às vezes na live não dá para mandar, né, todos os livros possíveis, porque é muito material. Então, acompanhe essa semana. Separem um tempinho, né? As aulas estão ficando gravadas. Estão gravados. Então, acompanhem elas, porque vale a pena. E aí, depois vocês já tudo anotadinho. Tem gente falando que aí não teve tempo de ver, mas não quis perder a live, que tá tendo muita demanda nessa área. Sim, gente, existe demanda, né? A Giovana mesmo tá atendendo um caso clássico em que são esses pais que precisam estar em atendimento. Não sei, o que a criança faz é muito, né? O comportamento da criança não é disfuncional, quer dizer, disfuncional até né? Não é um comportamento saudável. Mas considerando a idade da criança, não é um sintoma, né? Essa criança não tem ali, tem uma dificuldade enorme desses pais né? E aí, de alinhar as estratégias educacionais, né? De conversarem entre si, de flexibilizar um pouco os pontos de vista, de serem mais conscientes nessa parentalidade. Então, estão muito, né? Que é muito comum a gente receber também essas demandas, assim, dos pais que estão tentando se encaixar numa parentalidade idealizada. Né? Não, porque ser pai é isso, ser mãe é isso. Se eu não faço isso, eu não sou pai, não sou mãe. E são pessoas pouco livres, né, para desenvolver o seu estilo parental e sofrem. E claro que tem sofrimento. É como se eu quisesse, né, eu com 1,59 m, com um quadril largo, achasse que meu modelo, meu padrão é ser Gisele Bündchen. Gente, não vai encaixar, não tem recurso nessa terra que me coloque parecida com aquela mulher. Não chego nem perto, nem na altura, nem no nada, né? Que tá ali, outro biotipo. É tão bizarro quanto eu querer me encaixar, né? Nesse padrão, não tendo nenhuma condição estética de ser daquela forma, condição biológica, inclusive, né? De estrutura. Ainda assim, né, é muito comum a gente receber pais para um trabalho que estão em profundo sofrimento porque querem se encaixar dentro do ideal de parentalidade, que nem é tão ideal assim, né? Quando a gente vai ver um pouquinho mais de perto, é um ideal muito fantasioso, é um ideal que não considera a criança, né? A importância da criança. Eu acho importante também, às vezes, é desvincular os pais da pressão, né? Que vem da sociedade, ou da própria família, ou de amigos que têm filhos com a mesma idade. Então, às vezes, os pais até estão assim, tá, eu não preciso ser esse pai que todo mundo passa, mas aí vem a pressão dos amigos, vem a pressão dos familiares, vem a pressão de ver outra criancinha lá que não se comporta do jeito do meu filho. Então, o que eu tô fazendo de errado, né? E aí vem aquele sofrimento. E aí, só voltando um pouquinho sobre a demanda que tu estava falando, eu acho importante dizer isso, que a demanda vem, às vezes, muito dos pacientes que tu começa a atender. Porque eles vêm para o trabalho, veem mudanças, e aí começa a falar, olha, eu estou sendo atendido por uma orientadora parental. Ai, o que é isso? Aí eles já dão uma explicada de como foi teu trabalho. E aí os profissionais de outras áreas, médicos, também começam a te conhecer, e aí começam a mandar alguns pacientes. E essa demanda vem crescendo, gente, porque se a gente pensar e contextualizar um pouquinho, a gente está na pandemia. E na pandemia, ou no final de uma pandemia, foi quase ressaltado os comportamentos das crianças. Os pais tiveram que ter contato com seus filhos, né? Os pais tiveram que passar mais tempo com os filhos dentro de casa. E aí começam a se deparar com coisas que eles não precisavam olhar ou dar muita atenção. E aí vem o sofrimento e vem também, eu quero não estar sentindo isso, eu quero ajudar meu filho. E aí começam a ir para o psicólogo e os psicólogos que já estão conscientes com essa área da psicologia vão conseguir encaminhar para vocês. E aí vem todo né, que as gurias também falam sobre isso, de tu escolher teu nicho. Então, tu quer atender quem? Quero atender pais que estão com sofrimento dentro da parentalidade. Então, tu quer ser um orientador parental, psicólogo, né? E aí, tu começa a se especializar nisso, tu vai fazer teu nome e com certeza vai vir demanda.
Sim, é na quase natural. A Roseli colocou aqui que está sentindo falta de indicação de bibliografia para quem está começando. Eu acho que a gente já disse isso em algum momento. A gente tem uma dificuldade de uma bibliografia sistematizada sobre essa temática, tá? A gente até tem aqui no nosso Instagram, no nosso destaque, no destaque do Stories, a gente tem alguma indicação de alguns livros, mas, gente, é muita coisa que a gente já leu até hoje para sistematizar isso que a gente está trazendo para vocês. Ó, isso aqui é só o começo. Em cima da minha mesa aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu mostro para vocês em cima da outra mesa, mas esse tanto, que é o que eu estava pesquisando agora. Né? Deixa eu voltar para mim. Então, assim, pode parecer arrogância o que eu vou falar agora, mas quem conhece a gente sabe que não é. Hoje, o que a gente tem de melhor sistematizado, né, sobre o campo da orientação parental é o nosso material. É um material que a gente disponibiliza no curso para os nossos alunos e que a gente até, o e-book que vocês receberam, tem lá, né, uma introdução e uma bibliografia que fica como sugestão de leitura. Mas, assim, a gente pode até ir aqui se comprometer para vocês de ir trazendo, né, semanalmente indicações de artigo, mas é muita coisa mesmo. E o que a gente faz normalmente? A gente, lá na plataforma, além da nossa apostila, fala aí, Giovana, quantas páginas tem a apostila de cada módulo? É muito, gente, é muito material. Confesso de terminar de ler até agora o material. Porque é muito material, né? Que elas descrevem, conseguem fazer um resumo, algo mais focado pra gente. E além disso, tem referência pra gente procurar em outros lugares. Elas dão um material complementar de artigo, de PDFs de leitura, assim, é muito grande. Então, a gente vai ficar agora torcendo para que essas duas psicólogas saiam um livro. E aí a gente pode indicar o nome, o livro dele. Aí a gente pode indicar, não é? Então, assim, e aí, né, cadê? Esqueci seu nome, desculpa. Roseli, não é por isso, não é arrogância, assim. De fato, existem muitos livros que a gente leu, mas de cada livro que a gente leu, o que a gente tirou para a orientação parental foi uma parte, foi um aspecto, foi uma teoria, foi um modo de enxergar, até a própria disciplina positiva. Vocês têm como referências aí todos os livros da Jane Nelson, vale a pena de serem lidos. Mas até dentro da própria disciplina positiva, a gente faz alguns recortes importantes, né? Porque quando a Jane escreve, ela não está escrevendo para psicólogo, né? Existem muitos materiais de outras áreas do conhecimento que podem ser utilizados. Alguém perguntou aí da comunicação não violenta, mas essas pessoas não escrevem para psicólogos, tá? Então, a gente vai precisar ali pegar, olhar com cuidado, ver o que dali pode ser aproveitado eticamente, pode ser utilizado eticamente, que a gente consiga linkar com as abordagens da psicologia, porque a nossa resolução é bem clara quando ela coloca que a gente não pode, uma das nossas resoluções, né? Quando a gente coloca que a gente não pode promover dentro do nosso consultório práticas que não estejam, né, embasadas, que não tenham embasamento, não sejam reconhecidas pela ciência psicológica. Psicologia é ciência. Então a gente não pode pegar e sair no meio, né, pegar meia dúzia de livro, ler e utilizar de qualquer forma aquilo. A gente precisa ter um método para utilizar esses conhecimentos. Então, por isso que eu falei com pouquíssima modéstia que o nosso material é um material muito completo quando a gente está falando de sistematização de conhecimentos para trabalhar em orientação parental. Não estou dizendo que ele é o único, tá? Não estou dizendo que ele é o melhor, só estou dizendo que ele é o mais sistematizado que hoje existe disponível, né? Espero que, de coração, Giovana, a gente deve começar por um artigo, mas eu espero que em algum momento a gente consiga escrever o livro e, de fato, dar mais acesso, né, para as pessoas a esse conhecimento. Bom, a gente passou um pouquinho do tempo, gente, porque, de fato, aqui tivemos problemas técnicos iniciais, mas vocês estão com a gente continua, não tem problema. Eu queria saber, Giovana, se você quer falar mais alguma coisa, né? Aproveitar também para divulgar o seu Instagram, porque um dos bônus dos nossos alunos é um curso de Instagram com a nossa estrategista digital, que é a Juliana, que incentiva vocês, né, a se posicionarem. A gente não está falando aqui de um marketing aleatório, a gente está falando de posicionamento, de pensar a profissão, como a psicologia, de fato, como uma profissão, como algo que eu faço para, inclusive, sobreviver e pagar as contas.
Então, vocês podem também, fiquem à vontade para seguir a Giovana. A gente incentiva muito que os nossos alunos estejam sempre, na medida do possível, produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, para a gente ir, né, se apropriando desse campo de trabalho, que é um campo, a gente é suspeita, mas é um campo de trabalho muito, muito apaixonante. Então, meu Instagram ainda ele é pessoal, eu ainda não criei o meu profissional, mas quem quiser entrar em contato pelo pessoal, eu respondo ali, a gente pode conversar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Eu ainda não me senti pronta, né, para preparar, porque demanda muito tempo. Então, até o pessoal que está saindo da graduação aí vai preparar seu Instagram, reserva um tempo especial ou contrata alguém especializado para isso. A gente também tem isso no mercado, né, para nos ajudar nas redes sociais. Então, ainda não tenho o perfil profissional, mas podem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre orientação parental ali no privado mesmo. É Giovana, com 2 N's, O-G-U-I. Tem alguém colocou uma coisa interessante aqui. O ideal é começar lendo sobre o desenvolvimento cognitivo normal da criança e adolescente, pois só sabendo o que é normal, conseguimos avaliar de forma assertiva a demanda do paciente-cliente. Sim, eu acho que é um conhecimento relevante, tá? Mas eu não sei se é o mais relevante, inclusive quando a gente está atendendo criança. Óbvio que se você está atendendo criança, precisa conhecer sobre desenvolvimento infantil, mas não só o cognitivo. Né? A gente fala no curso do desenvolvimento moral, do desenvolvimento socioemocional, como é que isso se articula na vivência da criança e como que isso pode ser desafiador para os pais. Mas eu diria que mesmo para quem só atende criança, vocês têm contato com os pais, vocês precisam estudar sobre as dores da parentalidade. Vocês precisam estudar sobre quais são os desafios desta função que essas pessoas exercem, né? A gente tem falado bastante nas últimas lives sobre o nosso entendimento particular de que a parentalidade pode ser vista como um estágio do desenvolvimento humano para aqueles que, obviamente, optam ou se tornam pais por qualquer que seja o motivo. Se a gente pensar no tanto que precisa de reconfiguração, de mobilização, do quanto que isso exige, né, de transformação, de uma mobilização interna, do quanto que isso altera, principalmente para as mulheres, a nossa fisiologia, o nosso metabolismo, né, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com as outras funções da nossa vida. Então, assim, gente, existe muita coisa para ser estudada mesmo quando a gente não quer trabalhar especificamente com os pais, mas para que a gente possa fazer um acolhimento de maior qualidade para aquilo que eles trazem e, de fato, ajudá-los, a gente precisa ampliar aí bastante os nossos conhecimentos. Bom, muito obrigada. Primeiramente, eu quero te agradecer, eu ia te agradecer antes. Muita gente também que veio aqui, que está falando aí, amigos meus que estão comentando, então agradecer por separarem esse tempo para nos ouvirem e ouvir um pouquinho também da minha trajetória profissional. Estou iniciando nessa área, mas posso, como recomendação final, né? Se você está iniciando nessa área, vocês precisam fazer esse curso das gurias. É um pontapé inicial, é um investimento assim que vale assim 1000 vezes o investimento. Então, se especializem, não deixem para depois, invistam, porque vem o retorno depois. Vocês se sentem mais seguros e iniciam uma prática não só melhor para vocês, mas para os pacientes que vão chegar, porque vocês vão estar preparados. Então, muito obrigada por cada um que ficou até esse momento, né, na live, nos ouvindo. Desculpa o início ali, o meu Instagram não estava atualizado, não consegui entrar. E obrigada por todos que ficaram até esse momento. Bom, quero te agradecer, Giovana, por você estar aqui tão generosamente compartilhando a sua experiência. Você fala, né, do quanto que o curso foi importante para sua trajetória e eu fico aqui só muito emocionada porque uma das recompensas que a gente tem tido com essas 3 turmas, né, é exatamente poder, eu que te acompanho mais de perto, poder ver vocês se encontrando num nicho, né? E aí a gente tem profissionais que estão começando, profissionais com 30 anos de carreira, com 20 anos de carreira que
Então, tá fazendo as pazes com a psicologia, porque finalmente encontrou alguma coisa para trabalhar com que realmente gosta, e dá para ver, né? Eu já te falei isso longe das telas, então você sabe que não é uma mensagem vazia. É muito bonito ver o seu desenvolvimento, né? Ver que você realmente tem talento para fazer isso, né? Que você tem habilidade para conduzir uma sessão de orientação parental e provavelmente em pouquíssimo tempo, né? Porque a gente está falando aí, você tá atendendo há pouco tempo com resultados já muito bacanas. Então é muito bacana, muito legal a gente poder trazer para vocês, né, que querem trabalhar com essa área, que se veem, né, com esse chamado de alguma forma, com essa vocação, com esse propósito, a gente poder instrumentalizar vocês para fazer isso com mais segurança e com resultados mais consistentes também para os pacientes de vocês. Então, mais uma vez, agradecer a sua generosidade, agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Pedir desculpa aí pelos problemas técnicos, mas todos vocês entraram novamente, voltaram, ficaram aqui até o final. Sim. Eu vi que algumas pessoas perguntaram como é que faz para assistir a aula 1. Vocês precisam estar o evento é gratuito, né? Mas vocês precisam estar inscritos. Então, orientandofamilias.com.br/curso gratuito ou no link da nossa bio. Vocês vão se inscrever, já vão receber um e-book, né? O pessoal que está perguntando de referência. Nesse e-book, o nome é Introdução à Orientação Parental e as Bases da Educação Gentil. Quem já foi nosso aluno, não se preocupa, porque todo o conteúdo do e-book vocês já têm nas apostilas, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente só fez ali um resumo de algumas coisas para a gente poder já disponibilizar para as pessoas terem acesso a uma referência para iniciar aí as reflexões. E lá já tem algumas bibliografias importantes para a gente começar a estudar. Lembrando que a gente tem encontro todos os dias aqui, às 15 horas. Amanhã vai ser uma live comigo e com a Fabi para tirar dúvidas da aula 1, tá? E aí nos outros dias vocês têm toda a programação aqui no nosso Instagram. Gi, obrigada mais uma vez. Amanhã tem supervisão. Estaremos juntas novamente nos bastidores, tá? Obrigada, gente. Uma excelente tarde para vocês e até amanhã. Boa tarde.